E agora mais um tema muito preocupante. E preocupante principalmente para a economia do nosso país. O que será que vai ser? De acordo com o anúncio feito por Lula, ele deve interromper as privatizações. Ontem o relatório da transição deixou alguns indícios de como isso será feito já a partir de janeiro. No documento, 6 empresas são apresentadas. A Petrobras, lembra do que aconteceu? Correios, EBC, Nuclep, PPSA e Conab. A transição propôs que Lula edite um despacho orientando os ministérios a revogar atos relacionados aos processos de desestatização. Vamos abrir aspas? Vão acabar privatizações desse país. Já privatizaram quase tudo. E vamos provar que algumas empresas públicas, como foi o caso da Petrobras recentemente, vão poder mostrar sua rentabilidade. Tirando o comentário que eu inseri no meio, fecha aspas. Pelo amor de Deus, Ricardo Rose, o Estado é um bom gestor? Não tem corrupção quando tem dinheiro público? Quantos órgãos de correição vamos ter que ter ainda de controle enquanto o dinheiro público estiver espalhado, ele não precisa estar? Ricardo Rose, salve-nos. Olha, Capês, é triste, principalmente vendo do governo eleito, porque nós já tivemos Petrolão, nós já tivemos sanguessuga, Correio, enfim, 1 milhão de problemas de corrupção. Corrupção mais incompetência, igual a desastre. Essa é a fórmula que o PT está usando para começar o seu governo. Preocupa muito, me preocupa e acho que deve preocupar cada um daqueles que está nos assistindo aqui, porque o PT utiliza essas estatais para colocar companheirada lá, muitas vezes incompetente, muitas vezes envolvidas já em históricos de corrupção, com a possibilidade de meter a mão no dinheiro público de forma mais fácil, porque uma Petrobras anuncia, é anúncio, é investimento em mídia, a coisa é muito, corre frouxa. De novo, vou aqui fazer um apelo para os parlamentares eleitos, que vão assumir no ano que vem, que vão ter que fiscalizar isso, porque é papel do parlamento fiscalizar os atos e os gastos do executivo, onde está a Petrobras, onde está Correios, etc. Então, já que eles estão voltando atrás das privatizações, querendo colocar os amiguinhos do rei no poder para poder mamar na teta do governo, nós precisamos que o parlamento brasileiro fique de olho para denunciar cada ato de suspeita de corrupção nessas estatais para a gente tentar salvar o Brasil de alguma maneira. Tomé, você é antes de entrar na carreira política e também de movimentar o país com os seus ideais, com o seu idealismo, você é um empresário de sucesso. Como é que uma empresa privada sobrevive quando você começa a arrumar emprego para tudo quanto é amigo seu, que vai pedindo mais um cargo aqui, dá um aumento aqui, dá outro aumento ali, gasta um pouco mais, se autofinancia? Que empresa que sobrevive desta maneira? Ou seja, onde vai parar essa gastança? Não vamos privatizar, não entra recurso público para o Tesouro. E além disso, fica aquela empresa deficitária, corrupta e ineficiente. Tomé, e agora? Não tenha dúvida, só não podemos privatizar a educação, saúde e segurança pública. O restante, a gente deve privatizar. Qual que é o intuito do Brasil ter essas empresas na mão? Vamos pensar no histórico passado, porque nós precisamos ter alguma base para poder conversar. Lá atrás, essas empresas, infelizmente, eram loteadas por partidos políticos. Cada diretoria da Petrobras ou cada diretoria da Eletrobras estava na mão de um partido político. E nós vimos, acompanhamos todos o que foi a Operação Lava Jato, né, a barbaridade que aconteceu no Brasil. Foi um dos maiores crimes que aconteceram na história do planeta Terra, não foi na história do Brasil. Infelizmente, essas empresas foram entregues praticamente sucateadas e quebradas. Essa é a grande realidade. Pois bem, quando entrou o governo Jair Bolsonaro, ele acabou optando de uma maneira muito consciente de colocar pessoas técnicas. E a gente acabou em 4 anos, mesmo passando uma crise terrível, que foi a Covid-19, entregando essas empresas que davam prejuízos homéricos, dando lucros extremamente significativos, por 2 grandes motivos. Primeiro,
acabou-se com corrupção sistêmica. O que é aquela corrupção sistêmica? É aquela que vem de cima e ela se ramifica para baixo. Ou seja, quem está lá em cima é a pessoa que organiza o esquema de corrupção e todo mundo ganha junto. Nós vimos gerente da Petrobras devolvendo 100 milhões de dólares. Nós vimos outras pessoas devolvendo mais de R$1 bilhão. Quer dizer, são valores muito significativos. Pois bem, uma vez que se colocou pessoas técnicas e competentes, essas empresas passaram a dar lucro. Agora, voltar no formato antigo que nós tínhamos, com as mesmas pessoas, do mesmo jeito, com o mesmo partido, tende a ter o mesmo resultado. Se você quer um resultado diferente, faça as coisas de maneira diferente. Então a gente vai ficar aqui torcendo, rezando para que as coisas não aconteçam como aconteceram no passado, mas infelizmente todos os indícios tendem a nos dizer que vamos ter problemas significativos pela frente. Você conhece, Luiz Felipe, algum regime de governo, sistema de governo ou forma de governo ao longo dos séculos que tenha sobrevivido com uma economia cambaleante? Como vai ficar? Todas as grandes revoluções da história do país, 1917, Revolução dos Sovietes, Revolução Francesa, 1789, Independência dos Estados Unidos, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana e tantas outras tiveram como base uma crise econômica. Será que com tudo isso não vai mais privatizar, vai continuar gastando, vai contrair empréstimo, vai furar o teto, vai imprimir dinheiro? O que nos aguarda? Qual a sua visão desse cenário aparentemente apocalíptico, Luiz Felipe? Não, Capeta, a gente tem que ter esperança, não pode ser tão apocalíptico assim, não. Essa questão das estatais, é importante a gente diferenciar. A gente não pode nem demonizar e nem também abraçar totalmente a questão da privatização ou ter empresas estatais. Se a gente analisar, muitos países capitalistas bem fortes, eles possuem empresas estatais estratégicas. Você vai pegar o exemplo da Noruega com a questão do petróleo. Ali é estatal e eles fazem um fundo, inclusive eles compram aqui, onde tem áreas privatizadas que eles podem privatizar, que eles podem comprar. Então, a gente não pode demonizar. O governo Bolsonaro ele teve a oportunidade de fazer privatização e também não conseguiu. Então, o próprio parlamento ou a própria governabilidade do governo Jair Bolsonaro não permitiu fazer as privatizações de uma centena de empresas que nós temos. Então, a gente não pode focar em empresas estratégicas, assim, essas têm que ser privatizadas, que não vai funcionar, vai prejudicar. Se a gente pensar que a parte da distribuição, a parte de refino da Petrobras foi vendida, isso prejudicou a gente na crise, ou seja, a gente tinha que refinar, tinha que comprar insumos refinados no exterior, o que gerou a crise que a gente passou ao longo desse último ano com o petróleo, com a gasolina muito cara, com o diesel muito caro. Então a gente tem que manter algumas empresas estratégicas. Se a gente pegar a própria privatização da Eletrobras, que o próprio ministro Paulo Guedes falou que foi uma privatização heterodoxa, ou seja, não foi uma privatização. O Brasil continua com 40% das ações dela e, infelizmente, na Assembleia ontem, teve um aumento lá de salário dos diretores de 15 mil para 300 mil reais de salário. Então, não dá para dizer também que só a privatização vai melhorar tudo e a gente tem que ter uma visão de onde é estratégico nós termos. E países como os Estados Unidos têm empresas estatais, o Brasil tem empresas estatais, a Noruega tem empresas estatais. Então, dá para dizer que é algo a ser demonizado, algo para ser estudado e trabalhar de uma maneira, de repente, de ter um controle melhor. A própria lei de estatais, que infelizmente acabou sendo alterada agora, ela foi um norte e ela foi descumprida pelo governo Bolsonaro, que nomeou o presidente da Petrobras, que é comunicador social, que nunca trabalhou com petróleo, mas está sendo um bom gestor. Então a gente tem que ter esse cuidado na relação com as estatais. Eu acho que é mais fácil você ter um controle maior, ou seja, não mate a vaca por causa do hambúrguer que dá colesterol, mas trate melhor a vaca para não ter um hambúrguer que dê Luiz, eu discordo. Para mim tem que privatizar tudo. Explica para mim qual que é o objetivo do Brasil ter uma empresa chamada EBC. Empresa de televisão. Não seja uma empresa também, que tem quase 2 bilhões de gastos ano, quase, mas a Petrobras, veja bem, a Petrobras hoje é o problema. É a que mais distribui dividendo no mundo. O maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro, mas grande parte não está na mão do Brasil. Tanto que nós temos hoje inúmeros processos de muitos países do mundo em relação a tudo que aconteceu com a Petrobras. Então, ok, privatizar a Petrobras, de repente, pode não ser o melhor dos caminhos. Mas nós temos 155 empresas estatais no Brasil, que é um grande, que parece que é um navio Titanic, que só gera gasto, despesa, corrupção e problemas. Mas não há competência no Brasil. Essas empresas aqui que estão na lista, até eu concordo com a EBC,
não faz sentido a gente também... Acho que são até duas empresas públicas importantes, mas por exemplo, a Nuclep, que a gente não lembra muito, mas a Nuclep é lá que faz o enriquecimento de urânio, a tecnologia que poucos países do mundo possuem. Eu vou vender essa empresa que está altamente estratégica, altamente lucrativa, então a gente tem que tomar cuidado. Eu concordo com você, não adianta ter 150 empresas, 155 que fazem pouca coisa. A gente tem que ter as estratégicas, como muitos países capitalistas possuem no mundo. Exato, mas são poucas no Brasil. E a grande maioria delas, no histórico passado, sempre foi um cabide de empregos, de corrupção e de problemas. Os próprios Correios, vejam o que aconteceu nos Correios no passado. Sim. Hoje os colaboradores dos Correios têm um abatimento na sua folha de pagamento muito significativo para poder pagar a corrupção que aconteceu no passado. E agora volta para a mão das mesmas pessoas. Você concorda com o Tomé ou com o Felipe? Você concorda com o Tomé ou com o Felipe? Claramente com o Tomé, né? E outra coisa, quando você estatiza uma empresa, você não tem pessoas que sejam responsáveis pela besteira que foi feita lá dentro. Então você vai ter um monte de gente em cargos públicos ou de carreira ou de confiança que depois vão sair desses cargos e ninguém se responsabiliza. Quando você tem uma empresa privada, o cara que está lá chefiando, o CEO, o dono, enfim, ele vai tomar mais cuidado porque vai arder no dele depois. Então é muito simples a conta, é muito simples a dinâmica, né? Funcionário público funciona de um outro jeito. Eu digo isso, eu já fui funcionária pública, aliás, foi um período muito legal na minha... Foi um período muito interessante da minha vida, mas o negócio funciona de uma outra forma, é a burocracia, tudo é mais complicado quando você está no Estado. Essa história de você querer ter a dominância das maiores empresas embaixo do guarda-chuva do Estado é uma premissa soviética. Desculpa te falar, mas assim, a primeira vez que isso foi realmente implementado num sistema foi na União Soviética por Lenin. Então ele começou a estatizar, começou a criar e estatizar empresas até um ponto que isso foi culminar na estatização de cozinhas. As cozinhas eram comunitárias para que as pessoas não tivessem nem poder sobre o que elas iam comer nas próprias casas delas. Então não se trata só de uma coisa pontual e econômica agora. Também é claro que é um problema a gente ter um nicho de corrupção, né, um sistema de corrupção em todas essas empresas enquanto estatais. Agora, isso culmina também na forma como a gente vai viver. E todo governo totalitário começa com algumas medidas muito, muito básicas, muito simples, e sempre foi assim. É com a estatização de todas as empresas e o desarmamento. Tá? É simples assim. E isso caminha sim para um governo totalitário de esquerda.